Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar uma coisa não tão legal pra vocês que aconteceu comigo quando eu era mais novinha. Eu estou com a mesma roupa do último vídeo porque eu tô gravando no mesmo instante. Eu acabei de gravar um, já emendei, vou gravar o outro. O outro que eu tô falando nesse vídeo aqui, se você não assistiu, clica aqui no card pra assistir. Esse vídeo aqui, inclusive, eu falei que eu vou falar aqui de novo pra vocês a importância que tem nós instruirmos os nossos filhos perante as situações perigosas. Instruir a não conversar com quem não conhece, entrar no carro de ninguém, a não abrir a porta de casa pra qualquer um, né? É muito, muito importante, gente, isso. Nesse vídeo aqui eu falo sobre isso, uma situação que quase aconteceu comigo, tá? A importância que tem a gente fazer isso, né? Bom, então vamos lá, logo pro vídeo. Eu acho que eu já vou emendar e contar duas situações que aconteceram comigo quando eu era mais novinha, né? Eu tinha mais ou menos 7 anos, 7, 8 anos, por aí. E aí a gente foi morar nos fundos da casa da minha avó. Tipo, a minha avó, as duas casas eram alugadas, mas tinha a casa da minha avó aqui e tinha um corredorzinho lá no fundo, tinha uma outra casinha e a gente tava morando lá nessa casinha. Só que lá dessa casinha dava pra escutar lá na casa da minha avó, né? Então, a minha mãe e meu pai saíam pra trabalhar. Nessa época eu estudava à tarde, né? Então, minha mãe e meu pai saíam pra trabalhar, eu ficava dormindo na minha casa. Quando eu acordava, eu ia lá e ficava lá na casa da minha avó, pra eu não ficar sozinha, né? E aí, nesse dia, eu acordei, minha mãe foi trabalhar, normal. Ah, lembrando que na casa da minha avó morava minha avó, minha tia, meu primo, que era pequeno também, e meu tio. Só que nessa hora que aconteceu isso, não tinha ninguém, ela só tinha minha avó. E eu na outra casa, né? E aí eu tava lá, eu acordei, né? E por um acaso, assim, eu acordei e não fui lá pra casa da minha avó. Sentei no sofá e fui assistir desenho. No sofá lá da minha casa, né? Eu tô lá de boa assistindo desenho, de repente alguém bateu na porta. E, gente, é coisas de Deus, sabe? Eu falei no outro vídeo e vou repetir. Deus olha as crianças, gente. Deus olha as crianças. Porque eu nunca, apesar da minha mãe sempre me falar, não abre a porta pra qualquer um, pergunta quem tá batendo, eu nunca fazia isso. E dessa vez eu fiz. Dessa vez eu não abri a porta de primeira, tipo, bateu na porta, eu não abri de primeira, sabe? Eu fui olhar no buraquinho da fechadura, dava pra ver do outro lado. E aí eu fui, olhei, e eu não vi nada, eu só vi uma blusa, uma blusa de frio, eu lembro, ai gente, chega a arrepiar quando eu lembro, porque eu fico imaginando o que poderia ter acontecido caso eu abrisse aquela porta. Mas enfim. Vamos lá. Aí eu vi uma blusa de frio, de crochê, feita de crochê, toda colorida. E a minha avó tinha uma blusa muito parecida com essa. Gente, olha pra vocês verem o perigo. A minha avó tinha uma blusa muito parecida com essa. E aí, por Deus, gente, por Deus, eu fiquei perguntando quem é? Quem é? Quem é? E a pessoa não respondia. E eu, quem é? E não respondia. E aí, eu comecei a rir, porque eu achei que era minha avó, achei que a minha avó tava fazendo graça comigo. Vó, para de graça. Vó, é você que tá aí? E a pessoa não respondia. E olha pra vocês verem, gente, nossa, foi Deus, porque eu poderia a qualquer momento ter aberto aquela porta. Eu tinha certeza que era minha avó. Eu tinha certeza que era minha avó fazendo graça comigo. Mas eu não abri enquanto ela não respondeu, sabe? Tipo, eu não vou abrir enquanto ela não responder. E rindo, vó, para de graça. Vó, é você? Vó, é você que tá aí? Até que, de tanto eu falar vó, é você que tá aí, a minha avó escutou. A minha avó tava no fundo, sei lá o que a minha avó tava fazendo, acho que ela tava estendendo roupa. E aí, ficava mais perto da janela. E aí ela escutou. Na hora que eu falei vó, ela pegou e respondeu: Oi, Débora, você tá me chamando? E nessa hora que ela falou, Débora, você tá me chamando? A pessoa correu. A pessoa que tava na porta saiu correndo. Eu escutei os passos, né? E aí, olha a doideira, gente. Eu fui abrir a porta. Na hora que eu escutei a pessoa correndo, eu falei assim, mas a minha avó tá ali? Quem que tá aqui? E fui abrir a porta, gente. Só que, graças a Deus, a pessoa tinha saído correndo. E aí, na hora que eu liguei uma coisa com a outra, eu fiquei desesperada.
desesperada, eu entrei em pânico e minha avó foi lá e eu falei, vó, tinha uma pessoa aqui na porta da minha casa, eu achei que era a senhora, por isso que eu comecei a falar e tal, e desesperada, minha avó, não, vamos pra lá, vamos pra casa, vamos ficar lá. E aí a gente foi. Depois desse dia, gente, nunca mais eu acordei e fiquei sozinha na minha casa. Eu acordava e ia correndo pra casa da minha avó. Nunca mais eu fiquei lá, que eu morria de medo da pessoa que tava do outro lado da porta voltar pra poder tentar me pegar, fazer alguma coisa, sei lá. Depois desse dia, gente, tomei tanto medo, que eu tenho medo até hoje, pra ser sincera pra vocês. Aqui em casa eu não abro o portão enquanto a pessoa não responde quem é. Não abro. Já deixei de abrir o portão porque a pessoa não respondeu quem era. E não abro mesmo, gente. Eu morro de medo. Outra situação que aconteceu comigo foi... a gente já não tava mais morando, né, no fundo da casa da minha avó, nesse lugar. A gente já tava morando em outro lugar. Eu não me lembro muito bem onde que a gente tava morando. Mas eu gostava muito de ficar na casa da minha avó. Então, tipo, eu passava a semana inteira lá. Ah, lembrei, a gente tava morando lá perto. Perto da casa da minha avó. E aí eu gostava muito de ficar na casa da minha avó e minha mãe me deixava lá, né? Porque criança não gosta de casa de vó, pode fazer tudo, comer tudo, fazer o que quer, né? Do lado da casa da minha avó tinha uma menina que morava lá, era ela e a irmã. A irmã era um pouquinho mais velha que eu e tinha uma menina que era um pouquinho mais velha que eu e uma que era mais nova. E eu gostava de brincar com a mais nova, né? E aí estava muito tarde. E aí a minha avó não deixou eu ir pra casa dela e a mãe dela também não queria deixar ela brincar, porque estava muito tarde, gente, muito tarde, era quase meia-noite, pra vocês terem noção. E aí, né, a minha avó e meu avô lá dentro de casa, vendo televisão, e eu lembro que essa casa da minha avó não tinha portão, então era tipo só o muro e a entrada assim abertona, sabe, a garagem, você entrava e ia direto assim pra porta, né? E aí na casa da vizinha tinha portão. E eu queria muito brincar com ela, né? Então, tipo assim, ficou ela na garagem, né? Aqui tava o portão. Aí ficou ela do lado de dentro do portão e eu do lado de fora. E a gente brincando, né? Lá, tal. Quase meia-noite, gente. Ai, Deus. E aí, né? A gente tá lá brincando de boa. De repente parou um carro. Na calçada, assim, bem quase do meu lado. Quase em cima de mim. E dentro desse carro, pelos flashes assim que eu me lembro, dentro desse carro tinha 5 homens, só homem. E aí eu, igual eu tô falando, por sempre minha mãe me avisar, me alertar, assim, eu acho que um pouco de instinto de sobrevivência, apesar de ser criança, tem aquele instinto assim de que alguma coisa tá errada, né? E aí eu já fiquei esperta, na hora que o carro parou, assim, eu já fiquei esperta, né? E aí eu já comecei a levantar. E aí, gente, um dos caras... Ai, gente, desculpa, eu tô embaraçando um pouco pra falar, porque é uma coisa assim que me dá agonia de falar, de verdade, me dá agonia, porque eu fico imaginando, assim, o que poderia ter acontecido, né, caso eles me pegassem, me jogassem dentro daquele carro, Deus me livre. E aí, um dos caras desceu, abriu a porta, né, e na hora que eu vi ele abrindo a porta, eu peguei e corri. O meu instinto foi correr. E eu tava com uma sandália, gente, eu lembro que era uma melicinha, assim, que ela derrapava, né? Porque por baixo, ela era daquelas que tem assim, um monte de buraquinho. Então ela derrapava. Eu lembro que toda vez que eu calçava ela, eu levava um tombo que eu derrapava com ela. E nessa calçada que eu estava, ela derrapava muito. E mais uma vez, Deus foi generoso e me livrou. E eu passei correndo, assim, pelo cara e minha sandália não derrapou, graças a Deus. Eu passei correndo, eu só lembro dele fazer assim com o braço, tipo assim, dimensão pra me pegar, sabe? Eu só lembro dele fazer assim com o braço e eu passar correndo assim perto dele e entrar pra dentro. E eu chorei muito, gente, nossa, como eu chorei, porque eu acho que aí eu tive noção do que eu me livrei, né? E aí minha avó... Ai, tadinha. A minha avó só ficou assim pra mim, bem feito. Eu falei pra você não ir pra rua. Falei pra você não ficar na rua hora dessa, já tá tarde. Você tinha que estar em casa, dormindo. E, nossa, gente, eu nem contei pra minha mãe, que eu fiquei morrendo de medo da minha mãe brigar comigo. Acho que ela nem sabe dessa história, né? Agora falando que eu tô pensando. Mas, nossa, e eu fico bem embaraçando, assim, nas palavras pra falar, porque, gente...
O mundo é muito cruel e eu fico imaginando o que poderia ter acontecido caso eu abrisse aquela porta ou caso aquele cara tivesse me pegado. Gente, tinha 5 homens dentro do carro. Vocês têm noção? Eu não gosto nem de imaginar o que poderia ter acontecido caso ele conseguisse me pegar ali naquele lugar, sabe? Então, a importância que tem, assim, da gente instruir os nossos filhos. Gente, só mais um caso aqui rapidinho. Quando o Cauã era nenenzinho, ele tinha uns 5, 6 meses, sei lá. Lembro que a gente foi fazer compra, né? E aí tinha um bebê assim no carrinho, recém-nascido, gente, o bebê, uma bebezinha, no bebê conforto. E a mãe pegou o bebê conforto e pôs dentro do carrinho. E ela colocou o carrinho assim, eu tava parada, eu e minha sogra, o Cauã no carrinho e a nenê no carrinho de compra, né? Assim, do lado. E aí a mãe e o pai virou e foi comprar carne, foi pegar carne, assim, lá naquelas partes de frios, assim, aquelas carnes embaladas a vácuo. E os dois tá lá, né, pegando a carne lá, embalando, olhando lá e tal. E veio um outro cara, assim, ele passou, rodeou, olhou o carrinho. E ele pegou e pôs a mão no carrinho e saiu empurrando. Mas ele saiu empurrando o carrinho tão tranquilamente que eu achei que ele fosse conhecido deles, conhecido da criança. Eu achei que fosse até o pai da menina, né? E aí ele pegou, foi empurrando o carrinho, virou o corredor de boa. E eu lá conversando com a minha sogra. De repente a mulher virou e falou assim: cadê minha filha? Ai, gente, eu chego a arrepiar de lembrar. Cadê minha filha? E aí o pai, gente, meu Deus do céu, eu vi assim o pânico no olho do pai e da mãe, sabe? Ai, gente, credo. E eles ficaram desesperados. Cadê minha filha? E o homem colocou a mão na cabeça, meu Deus do céu, cadê minha filha? Cadê minha filha? A mulher desesperada. E aí eu peguei e falei, moça, eu vi um cara pegando um carrinho aqui. Aí ela, onde que ele tá? Eu falei, ele virou ali, ele pegou o carrinho, acabou de virar o corredor. Eles foram correndo, gente, eles pegaram o cara quase na saída. O cara ia sair com esse bebê e ninguém ia ver. E aí eles pegaram o cara lá, quase na saída. E diz o pai da menina que chegou e falou assim, cara, o que você tá fazendo com a minha filha? Onde que você vai? E sabe qual que foi a desculpa que o cara deu, gente? Que ele não tinha visto a bebê, que ele achou que o carrinho fosse dele. Vocês acreditam nisso? Ele falou, eu não vi a bebê, que eu achei que fosse meu carrinho. Gente, o bebê conforto tava ocupando mais da metade do carrinho. O carrinho tava vazio. Como que esse cara não viu essa menina, o bebê conforto dentro do carrinho? Ai, aí, gente, eles voltaram, os pais desesperados. E aí o Jordan daqui dá uma lição de moral, né? Ainda falou assim, por isso que eu não desprego o olho, desgrudo o olho, tá sempre aqui, grudado comigo, do meu lado. Porque, gente, foi muito rápido, sabe? Tipo, a mãe deixou que virou, na hora que ela virou já não tava mais. E se eu e minha sogra não tivesse visto, se eu e minha sogra não tivesse lá parada naquele momento ali, visto o cara pegando o carrinho, o que poderia ter acontecido, gente? Uma tragédia, Deus me livre. Então, gente, é muito importante, sabe? Nossa, eu tenho agonia, assim, às vezes eu vejo a mãe aqui, tipo, a criança lá na frente, às vezes assim, andando na rua também, sabe? Em calçada. Olha a noção, tá falando um assunto, agora eu já tô falando de outro. Mas tudo bem. Às vezes na calçada, sabe? Tipo, gente, criança é muito imprevisível. A mesma hora que a criança tá aqui, você virou, na hora que você olha, a criança já não tá, sabe? Em rua, gente, pelo amor de Deus, anda de mão dada com a criança, gente. Eu vejo, às vezes, a mãe que a criança lá longe. A criança dá uma doida, gente. A criança não pensa. A criança dá uma doida, ela atravessa a rua e não tá nem aí. Ela não quer saber se vem carro, se vem moto, se vem caminhão. Ela vê uma coisa interessante lá do outro lado, às vezes ela vê alguém que ela conhece lá do outro lado. Ela vai mesmo, ela não quer nem saber, gente. Criança é muito inocente. Esse negócio de supermercado, eu vejo muito isso, sabe? Tipo, a mãe num corredor, criança lá no outro corredor. Gente, nossa, hoje em dia é muito perigoso. Eu já vi também, uma vez no supermercado, o menininho que tava perdido da mãe. E a mãe não tava nem procurando, gente. Pra vocês terem uma noção, a mãe não tava nem procurando a criança. E o menino chorando, desesperado. A minha sogra pegou na mãozinha dele, levou ele numa facilidade. Que eu falei, e se fosse um sequestrador? Tinha levado embora. Assim, fácil, sabe? Pegou na mãozinha dele, vamos. E ele foi, sem reclamar.
Então, gente, nossa, muito cuidado com as nossas crianças. Eles são nossos bens mais preciosos, gente. Tem que ter muito cuidado, tem que instruir. Ô, meu filho, não sai de perto da mamãe, não conversa com estranho, não entra no carro de qualquer um, não vai com qualquer um. E mesmo a gente instruindo, tanto ainda acontece, né? Como eu contei pra vocês, eu fugi de casa, eu contei nesse vídeo aqui. Então, assim, gente, muito cuidado. Foi um vídeo, assim, de alerta também, né? Porque um momento, assim, que a gente pisca, acontece. Uma vez eu tava na loja, só mais uma história. Uma vez eu tava na loja de brinquedo, assim, eu e o Jordan, o Cauã, e aí eu aqui e o Cauã aqui. E o Jordan chegando em mim e falou assim: fica de olho no Cauã, porque você não tá prestando atenção. Eu, não, amor, que isso? Virei. Na hora que eu olhei, cadê o menino, gente? Cadê o menino? Já começou a me dar aquele gelo, assim, oh, meu Deus do céu. E aí eu fui, olhei. Na hora que eu olhei assim, no corredor de cá, ele tinha entrado no corredor de cá. Ai, gente, nossa, me deu um alívio. Mas um alívio, falei, meu Deus do céu, não pode, a gente não pode desgrudar o olho. A minha irmã já sumiu em loja desse jeito também. Ela tava sentada assim, meu pai em pé olhando a calça. Na hora que meu pai olhou, cadê a menina? Sumiu. Meu pai foi lá na fila. Tava minha mãe na fila e foi lá desesperada. A Stephanie sumiu. Eu não tô achando ela em lugar nenhum. A gente deu, graças a Deus, que ela tava saindo. Na hora que ela tava saindo da loja, assim, chorando, o guardinha que tava lá na porta segurou ela e perguntou: cadê sua mãe? E a gente achou ela lá na saída. Mas, olha pra vocês verem, a gente não pode piscar, não pode descuidar. Principalmente na rua. O Cauã, qualquer lugar que eu saio, é aqui, ó, de mão dada comigo, ou no meu colo, ou de mão dada com o pai dele. A gente não solta, sou chata mesmo, sou irritante mesmo, pode me chamar do que quiser, mas é meu e eu cuido, porque é responsabilidade minha, é meu bem mais precioso. E ele vai saber dos perigos, do que existe, vai ser bem instruído. E é isso. Espero que esse vídeo sirva de alerta pra vocês, gente. A gente não pode descuidar mesmo, não pode, sabe? É cansativo, é difícil, mas a gente tem que cuidar do que é nosso, né? Então é isso. Chega de falação. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!